minha tela? Alguém pode me responder? Sim. Pronto, obrigada. Vamos lá. Vamos para a segunda parte, né? Como eu falei, de distúrbios cardiovasculares. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as arritmias cardíacas, né? Então, arritmias cardíacas é algo que a gente vivencia na nossa prática clínica como enfermeiro. Então, é possível, é provável que muitos de vocês, quando estiverem lá nos hospitais trabalhando, vai se deparar com algum tipo de arritmia cardíaca, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só para a gente ver, visualizar o coração. Aí tem um corte, né, do coração para que a gente possa observar a parte interna desse importante órgão, considerado um órgão nobre, o coração. Considerado um órgão nobre, né, o coração, e muito importante para a vida, né? Então, muitas patologias, elas comprometem o funcionamento cardíaco. Dentre elas, as arritmias que a gente vai estar falando hoje. Então, só para a gente observar e não esquecer que o coração, ele tem esse formato, onde a gente vai ter duas câmaras, né? E a gente vai ter tanto átrios, né, direito e esquerdo, como ventrículos, tá bom? Então, pelo coração, nós temos, claro, um grande vaso, que é o arco aórtico. Esse arco aórtico leva sangue oxigenado. Essa parte aqui, só puramente ilustrativa, está em vermelho, significando que leva sangue rico em oxigênio. Essa parte aqui, em azul, didaticamente, a gente tende a falar que a parte azul é sangue pobre em oxigênio, é o sangue venoso. Então, a gente vai ter também as veias cavas, né, superior, tá? A gente vai ter também a artéria pulmonar, olha só que nessa parte venosa aqui, então, existe uma grande exceção nesse sistema cardiovascular, nessa anatomia. Em que sentido? A artéria pulmonar, apesar de ser denominado artéria, ela leva sangue venoso, pobre em oxigênio, tá? E aqui, que é denominado veias pulmonares, apesar do nome veias, ela está levando sangue rico em oxigênio. Então, existe apenas esse trocadilhozinho aí em relação a isso. Então, o ramo aórtico, vocês podem perceber, ele é uma artéria, desculpe, bastante calibrosa, e ela é responsável pela grande circulação. Então, é a partir daqui, dessa contração ventricular, esse ventrículo aqui, quando ele se contrai, ele vai levar o sangue oxigenado para todos os tecidos do corpo, onde a gente vai ver aqui que faz parte da grande circulação. Existe uma diferença anatômica que a gente tem que estar pontuando, é a diferença mesmo da musculatura cardíaca relacionada aos ventrículos. Observe que a gente tem um reforço muscular aqui no ventrículo, então o ventrículo é mais espesso, o ventrículo esquerdo, do que o ventrículo direito. Ora, o coração nessa parte ventricular esquerda, claro que ele precisa ter um reforço maior, porque a contração dele tem que ser capaz de levar
oxigênio para todos os tecidos da periferia do corpo. Então, a partir desse movimento de contração que vai chegar sangue até no nosso pododáctilo, né? Lá no nosso pé, nossos dedos dos pés. Então, a gente tem que observar isso. A gente também vai ver que aqui, nessa setinha aqui, ó, a gente vai ter a válvula aórtica, tá? Então, aqui tem a válvula aórtica, porque aqui é do átrio, que é do ramo aórtico, desculpe. E aqui é a válvula mitral. Então, a válvula mitral vai estar no lado esquerdo do coração. Já do lado direito, a gente vai ter a válvula tricúspide, tá? E a gente também tem que perceber que se a gente fizer uma ampliação aqui da imagem, existe uma membrana que envolve o coração, tá? Como se fosse uma bolsa membranosa, que é o pericárdio. Então, próximo ao coração, olha aqui o recorte, ó, só tá ampliando. Próximo ao coração, então, próximo ao coração, a gente vai ter o pericárdio visceral. E próximo às costelas, ao gradil costal, nessa parte mais externa, a gente vai ter o pericárdio parietal. E dentre aqui, ó, nesse espaçozinho aqui branco, a gente vai ter o espaço pericárdico, onde vai ter nesse espaço pericárdio 20 ml de líquido, tá? Líquido pericárdico, nesse espaçozinho aqui. Aí vocês me perguntam, por que esse líquido, professora? Esse líquido permite que exista um melhor deslizamento desse coração, dos movimentos cardíacos, para que essas membranas, elas fiquem, como é que eu posso fazer com que vocês entendam? A mesma coisa do líquido pleural, fazer com que haja um movimento desse coração, de modo que permita um pouco de elasticidade entre essas membranas. Então, existe esse 20 ml aqui, que percorre todo esse espaçozinho aqui branco, tá vendo? Que é entre ao pericárdio. E é importante também estar pontuando que o coração, ele não fica do lado esquerdo, né? Ele fica no centro. Então, claro que a gente vai ter essa parte aqui do coração, que vai dar exatamente no quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular, onde se chama de ictus cordis, ele vai estar direcionado para a esquerda, mas o coração ele fica central, só que voltado para o lado esquerdo. Se a gente quiser saber mais ou menos o tamanho do coração, a gente imagina o nosso punho fechado, é mais ou menos o tamanho do nosso coração, tá? Aqui, as veias cavas, tanto inferior como superior, ela vai trazer esse sangue não oxigenado, né, das periferias, da parte do corpo, para trazer aqui para o átrio. Então, o que é que o átrio ele vai fazer? O átrio vai contrair, leva esse sangue não oxigenado para o ventrículo, do ventrículo ele sobe, tá? Para a artéria pulmonar, onde vai sofrer, claro, o processo de hematose, oxigenação, e esse sangue venoso, ele vai ser o quê? Oxigenado, né, através das trocas entre oxigênio e gás carbônico, e depois esse sangue oxigenado, ele vai retornar pelas veias pulmonares, para que entre no átrio de esquerdo, o sangue oxigenado, ventrículo esquerdo, e aí sair pelo ramo aórtico, pelo arco aórtico, para todos os tecidos do nosso corpo. Então, qualquer problema de condução, de contração, de defeito em válvula, qualquer alteração cardiovascular vai refletir, claro, na nossa própria circulação, né? Então, a nossa circulação vai estar afetada, a nossa perfusão vai estar afetada, então, tudo isso decorrente de algum problema cardíaco, tá? Até agora, tem alguma dúvida? Ou alguma coisa que queiram pontuar?
Não, né? Pronto. Não, pronto. Ok. Aqui é o que eu já falei, tá? Eu vou passar. Esse slide aqui só é a parte do que eu já falei, já expliquei. E a gente vai entender que... Eu vou mostrar os vídeos, tá? No próximo slide eu vou mostrar os vídeos para que vocês entendam melhor. O coração, ele tem sim a parte elétrica dele, né? Então, o coração, ele é um órgão que ele vai ter presença de estímulos elétricos, tá? Então, aqui nós temos o nó sino atrial, tá? Onde vai surgir, né, o estímulo elétrico. Esse é o primeiro estímulo, que vai passar para o nó átrio-ventricular, tá? Daqui ele vai passar pelo feixe de His, aí vai para o ramo direito, o ramo esquerdo, para que leve, através das fibras de Purkinje, esses estímulos elétricos que vão gerar a contração do músculo cardíaco. E essa contração, claro, ela é uma contração coordenada, certo? Então, em relação à enfermagem, eu trouxe aqui esse slide sobre a avaliação do sistema cardiovascular. Então, precisamos, como enfermeiros, avaliar quais os fatores de risco para esse paciente desenvolver algum comprometimento no sistema cardiovascular dele. Então, uma das coisas que a literatura traz é a idade acima de 50 anos. Volto a falar que a idade é fator de risco para uma gama de doenças. A idade, ela está realmente como fator de risco. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, significa que as células e o metabolismo celular também vai ficando mais lento, as células vão ficando mais velhas. Então, tem todas as questões de reações oxidativas, a produção de radicais livres, tudo isso faz com que haja um envelhecimento, claro, celular, e ele, de certa forma, acabe tendo sua função mais mitigada em relação a um paciente mais jovem. Então, claro que um paciente mais jovem, se ele não tiver nenhum distúrbio genético, ele vai ter células mais jovens e, por isso, um potencial melhor de funcionamento do órgão, né? Então, outro fator muito importante é o excesso de peso e o sedentarismo. Nós vimos na aula passada que nos Estados Unidos desculpe, acho que o som faltou aqui. Nos Estados Unidos, no Brasil, existe uma população, claro, que está com excesso de peso, tá? E sedentarismo, e a inatividade física e a obesidade são fatores de riscos para o nosso sistema cardiovascular. A gente também já viu isso na aula passada, quando a gente falou das placas de ateroma, da aterosclerose, tudo isso desse aumento de colesterol, aumento de lipídios, lipidemia, né? Então, esse acúmulo, esse excesso de lipídios, ele acaba, claro, afetando o sistema cardiovascular. Então, realmente, são fatores de risco. Álcool, a gente já tem visto aqui na disciplina de adulto que o álcool, a ingesta de álcool, ele, claro, ele vai trazer efeitos deletérios para vários órgãos, né? A gente já viu o fígado, agora estamos falando do coração. Então, o álcool também é um fator de risco para doenças do sistema cardiovascular. E eu não poderia deixar de falar que a raça negra, ela também tem uma maior prevalência de doenças cardíacas, né? Então, a gente vai pensar aí nas hipertensões. Então, o negro, claro que ele tem uma prevalência maior. Geneticamente, eu trago essa questão dele ter esse fator de risco por uma questão genética, tá? Então, a literatura, a ciência, ela traz que os negros, geneticamente, eles têm esse comprometimento no sistema cardiovascular, certo? Então, vamos seguindo. Quais são os sintomas mais comuns de pessoas que sofrem de doenças cardíacas?
Então, ela vai ter dispneia, tá? Vai ter dor, desconforto torácico, vai ter edema periférico, tá? Geralmente, quando a gente traz assim, quando o Bruno traz distensão abdominal, é porque, claro, a gente sabe que quanto maior, né, a circunferência abdominal, maior risco de doenças cardiovasculares, tá? Em relação, acredito que a dispneia, vocês devem estar associando ao sistema cardiovascular, porque quando eu tenho um comprometimento de coração, né, de levar esse sangue rico em oxigênio, se eu tenho uma diminuição ou uma ineficiência desse órgão, claro que o resultado vai ser dispneia. Então, eu não estou oxigenando minhas células da forma adequada, porque minha bomba cardíaca, ela não está funcionando muito bem. Então, a gente precisa pensar no coração também, pensando na pressão arterial. A pressão arterial, ela é um fator que ela vai estar diretamente envolvido nesse coração, nessa bomba cardíaca. No que sentido, professora? Se um paciente ele começa a apresentar uma hipotensão por perda volêmica, perda de sangue, o que é que a bomba cardíaca vai fazer? Através de estímulos simpáticos, vai aumentar a frequência cardíaca para manter a pressão daquele paciente. Então, a gente também sempre tem que pensar que a pressão e o sistema cardiovascular, eles andam juntos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão e doenças valvares, tá? Então, seguindo, temos também palpitações, fadigas, tá? Às vezes o paciente vai se queixar de uma exaustão, tontura, alterações de nível de consciência também foram sintomas comuns de paciente com distúrbios cardiovasculares. Eu trouxe aqui, antes da gente entrar propriamente no assunto de arritmias, alguns vídeos que eu achei bem didáticos e interessantes, que a gente vai estar vendo esses vídeos para prosseguir com o assunto, que eu acho que vai dar uma clareada em vocês, tá? Vamos ver se esse aqui é o que eu quero primeiro. Vamos lá. A OMS informou não ter contraindicação ao uso de ibuprofeno na Covid-19. Não, não é esse. Peraí. Eu vou começar por esse aqui. Vamos começar pelo trajeto do fluxo, tá? Só para a gente relembrar. É rapidinho, 2 minutos, só para a gente relembrar um pouquinho. O trajeto do fluxo sanguíneo pelo coração. O sangue pobre em oxigênio do nosso corpo volta para o átrio direito do coração. Sangue da parte superior do corpo volta através da veia cava superior. Sangue da parte inferior do corpo volta pela veia cava inferior. Quando o átrio direito se enche de sangue, ele contrai, a válvula tricúspide abre e o sangue é bombeado para o ventrículo direito do seu coração. Quando o ventrículo direito está cheio, a válvula tricúspide fecha, para evitar que o sangue volte a entrar no átrio. O ventrículo direito contrai, a válvula pulmonar abre e o sangue é bombeado para a artéria pulmonar e para os pulmões. A válvula pulmonar fecha para o sangue não voltar para o ventrículo. O sangue rico em oxigênio, proveniente dos pulmões, volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, ele contrai, a válvula mitral abre e o sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo do seu coração. Isso ocorre ao mesmo tempo em que o átrio direito bombeia sangue para o ventrículo direito no outro lado do coração. Quando o ventrículo esquerdo está cheio, a válvula mitral fecha, a válvula aórtica abre, o ventrículo esquerdo contrai e o sangue rico em oxigênio é bombeado para a artéria aorta para que chegue a todas as partes do seu corpo. Isso acontece ao mesmo tempo que o ventrículo direito bombeia sangue para a artéria pulmonar no outro lado do coração. A válvula aórtica fecha rapidamente para que o sangue não entre de volta no coração. Enquanto isso, os átrios já se encheram de sangue e o ciclo se repete.
bem didático, né? Esse videozinho. Vamos para o próximo aqui. A OMS informou não ter... Vamos para esse agora, tá? O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes: nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marcapasso fisiológico do coração. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina a frequência cardíaca. Os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular, ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo. Gente, Travou aqui também. ah, tá. Que susto. Pensei que a internet tinha caído. Eu pensei que alguém estava chamando aqui. Pro aqui travou, viu? Vocês estão vendo? Agora sim, mas não deu pra ver o vídeo todo, não. O sistema de condução. Eu vou botar de novo, porque esse vídeo é interessante, só para vocês entenderem ao complexo QRS, tá? Como é que é feito nas conduções. Tá vendo, Rafael? O sis- Você está vendo o vídeo? Sim, tô vendo, tô vendo.
Todo mundo está visualizando? Quem não estiver visualizando, fale, porque eu não vou repetir de novo, tá bom? Porque a gente tem ainda 2. O sistema Eu de não estou condução conseguindo visualizar, não, Pro. pelo seguinte. Quem? Rafaela? Agora eu tô vendo. A Natália. A Natália. Tá vendo, Natália? Minha tela? Você tá vendo? Agora tô. Pronto. Presta atenção. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes: nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marcapasso fisiológico do coração. Este é responsável por os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular, ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em 2 ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, e conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo AV e representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo QRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Vamos botar agora esse aqui. Ter contraindicação ao uso de ibuprofeno na Covid-19. Por isso, pode contar com alívio. Assegurando. Bom dia, galera. Meu nome é Rogério. Está no ar mais uma videoaula. E hoje o assunto é ritmo cardíaco e o sistema. Potencial de ação. Esse aqui. O coração é basicamente um músculo que contrai e bomba sangue. Consiste de células de músculo especializadas, chamadas de miócitos cardíacos. A contração dessas células é iniciada por impulsos elétricos, conhecidos como potenciais de ação. Os impulsos começam a partir de um pequeno grupo de miócitos, chamados de células marca-passo,
que constituem o sistema de condução cardíaco. As células do nódulo sinoatrial disparam espontaneamente, gerando potenciais de ação que se espalham pelos miócitos contrácteis dos átrios. Os miócitos são ligados por intersecções. Isso permite o acoplamento elétrico de células vizinhas. As células marcapasso miócitos contrácteis exibem formas diferentes de potenciais de ação. As células marcapasso do nódulo sinoatrial disparam espontaneamente em torno de 80 potenciais de ação por minuto, sendo que cada uma desencadeia um batimento cardíaco. As células marcapasso não têm um potencial de repouso verdadeiro. A voltagem começa em torno de menos 60 mV e se move para cima espontaneamente, até alcançar o limiar de menos 40 mV. Isso se deve a uma ação chamada de correntes engraçadas, presente somente nas células marcapasso. Os canais engraçados se abrem quando a voltagem da membrana se torna menor do que menos 40 mV e permite um pequeno influxo de sódio. A despolarização resultante é conhecida como potencial de marcapasso. No limiar, os canais de cálcio se abrem, íons de cálcio fluem para dentro da célula, despolarizando mais ainda a membrana. Isso resulta na fase ascendente. No seu pico, canais de potássio se abrem, os canais de cálcio se tornam inativos e os íons de potássio deixam a célula, e a voltagem retorna para menos 60 mV. Essa é a fase descendente de potenciais de ação. Miócitos contrácteis têm um conjunto diferente de canais de íons. Seu retículo sarcoplástico, o RS, aloja uma quantidade grande de cálcio. Elas também contêm miofibrilas. As células contrácteis têm um potencial de repouso estável de menos 90 mV e despolariza apenas quando estimulado. Quando a célula é despolarizada, tem mais sódio e cálcio dentro da célula. Esses íons positivos escapam através das intersecções até a célula adjacente e aumentam a voltagem da célula até o limiar de menos 70 mV. Nesse ponto, canais de sódio velozes se abrem, criando um influxo rápido de sódio e um aumento acentuado na voltagem. Essa é a fase despolarizadora. Canais de cálcio tipo L também se abrem a menos 40 mV, causando um influxo lento, mas constante. No seu pico, canais de sódio se fecham rapidamente, e canais de potássio, dependentes de voltagem, se abrem, e isso resulta numa pequena diminuição de potencial de membrana, conhecida como a fase de repolarização precoce. Os canais de cálcio se mantêm abertos, e o efluxo de potássio é equilibrado eventualmente pelo influxo de cálcio. Isso mantém o potencial de membrana relativamente estável, em torno de 200 milissegundos, resultando na fase platô, característica de potenciais de ação cardíacos. O cálcio é crucial no acoplamento da excitação elétrica, a contração muscular física. O influxo de cálcio do fluido extracelular, no entanto, não é suficiente para induzir a contração. Em vez disso, ativa uma liberação de cálcio muito maior do RS, num processo conhecido como liberação de cálcio induzida por cálcio. O cálcio, então, desencadeia a contração muscular por um mecanismo de filamento deslizante. À medida que os canais de cálcio se fecham, o efluxo de potássio predomina e a voltagem da membrana retorna a seu valor de repouso. O período refratário absoluto é muito mais longo no músculo cardíaco, e isso é essencial para a prevenção de somação e tétano. Agora a gente vai para o último vídeo das arritmias, para a gente começar. As arritmias cardíacas podem ser classificadas de acordo com o local de origem.
Lisiane, você está com algum problema de entrar com a internet? Tô achando que tá, Pro. Oi? Tô achando que tá com problema na internet. Ah, porque eu tô vendo, né, que tu tá saindo e entrando. Eu achei que tava caindo a internet sua. É isso mesmo, né? É. Pronto, tá bom. Vi. Origem. Ritmos sinusais são originários no... As arritmias cardíacas podem ser classificadas de acordo com o local de origem. Ritmos sinusais são originários no nódulo sinoatrial ou nódulo SA. Os ritmos atriais são originários nos átrios. Ritmos ventriculares são originários nos ventrículos. O ritmo sinusal é o ritmo normal do coração, definido pelo marcapasso natural no nódulo SA. Em um coração saudável, o nódulo SA dispara 60 a 100 vezes por minuto. A gente fala 60 a 100 vezes por minuto de um adulto, tá? Então, sempre quando eu pergunto qual a frequência cardíaca normal para um adulto, vocês têm que me responder um adulto saudável entre 60 a 100 batimentos. Se acontecer nesse nódo sinoatrial e ele está nesse parâmetro de 60 a 100 batimentos, ele tem um ritmo sinusal normal, que a gente vai ver que é aquele complexo QRS, todos bem adequados, padrão, como ele vem mesmo, né? Quando a gente olha na literatura, todas as ondas com amplitudes, com voltagens adequadas, ele está com ritmo sinusal. Resultando na frequência cardíaca normal de 60 a 100 batimentos por minuto. As variações mais comuns do ritmo sinusal incluem bradicardia sinusal, quando o nódulo SA dispara menos de 60 vezes por minuto, resultando em uma frequência cardíaca mais lenta, com menos de 60 batimentos por minuto. E taquicardia sinusal, quando o nódulo SA dispara mais de 100 vezes por minuto, gerando uma frequência cardíaca mais rápida, com mais de 100 batimentos por minuto. A bradicardia sinusal e a taquicardia sinusal podem ser normais ou clínicas, dependendo da causa subjacente. Por exemplo, a bradicardia sinusal é considerada normal durante o sono, e a taquicardia sinusal pode ser normal durante os exercícios físicos. As arritmias cardíacas originárias dentro de outras partes dos átrios são sempre patológicas. As mais comuns incluem flúter atrial, fibrilação atrial e taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Essas são formas de taquicardia supraventricular ou TSV. O flúter atrial ou flúter auricular é causado por um impulso elétrico que gira em torno de um ciclo localizado que se autoperpetua, mais comumente localizado no átrio direito. Isso é chamado de circuito reentrante. Para cada ciclo, há uma contração dos átrios. A frequência atrial é regular e rápida, entre 250 e 400 batimentos por minuto. A frequência ventricular, ou frequência cardíaca, no entanto, é mais lenta, graças às propriedades refratárias do nódulo AV. O nódulo AV evita que parte dos impulsos atriais cheguem aos ventrículos. Neste exemplo, apenas 1 em cada 3 impulsos atriais seguem o caminho para os ventrículos. Portanto, a frequência ventricular é 3 vezes menor do que a frequência atrial. A frequência ventricular em flúter atrial geralmente é regular, mas também pode ser irregular. Em um ECG, flúter atrial é caracterizado pela ausência de ondas P normais. Em vez disso, são observadas ondas flúter ou ondas F, com um padrão serrilhado. A fibrilação atrial é causada por múltiplos impulsos elétricos que são iniciados aleatoriamente, de muitos focos ectópicos, dentro e ao redor dos átrios, geralmente perto das raízes das veias pulmonares. Esses sinais elétricos caóticos e não sincronizados fazem com que os átrios tremem ou fibrilem, ao invés de se contraírem. A frequência atrial durante a fibrilação pode ser extremamente alta, mas a maioria dos impulsos elétricos não passam através do nódulo AV para os ventrículos, novamente graças às propriedades refratárias do nódulo AV.
Aqueles que passam são irregulares. A frequência ventricular ou frequência cardíaca é, portanto, irregular e pode variar de lento, menor que 60, a rápido, mais de 100 batimentos por minuto. Em um ECG, a fibrilação atrial caracteriza-se por ausência de ondas P e presença de complexos QRS estreitos e irregulares. A linha de base pode parecer ondulada ou totalmente plana, dependendo do número de focos ectópicos nos átrios. Em geral, um número maior de focos ectópicos resulta em uma linha de base mais plana. Vocês estão me ouvindo? Sim, pronto. Sim. Sim. Olhem aqui comigo esse ritmo atrial, dessa fibrilação atrial aqui desse paciente aqui, do caso. Quando ele fala que não tem onda P, né? Não tem onda P formada, lembrem daquele complexo QRS, né? Então, a onda P é a onda da despolarização do átrio, né? Então, se o átrio ele está sofrendo vários estímulos ectópicos, como foi falado aí, então, ele não tem onda P, ou a onda P, ó, ele não... Deixa eu voltar aqui um pouquinho na fibrilação. Ela pode ser assim, toda irregular, mas você observa que não tem onda P, porque a onda P ela tem que vir antes da onda QRS, né? Então, ela não tem a onda P formadinha, e ele também falou que o complexo QRS, ele é irregular. Como é que você observa aqui que esse complexo ele é irregular? Vocês conseguem? Alguém pode me falar? Por que ele está dizendo que é irregular? Cada um em um tempo diferente. Isso mesmo. Podem olhar aqui que cada quadrado desse maior aqui, ó, ele tem o tempo de 1 segundo, tá? Se você ver a distância dessa ó, QRS, a distância do R, tá? Dessas duas ondas aqui, R, ó como é diferente dessa aqui, não é irregular? Ó a amplitude, uma tem amplitude assim, a outra assim. Olha essa aqui, como está mais espaçada. Tem um espaçamento maior ainda, esse complexo. Vê-se que o ventrículo, ele não está tendo a contração de forma sincronizada, adequada, né? Então, existe, claro, a preservação ventricular, existe, né? O ventrículo, ele não recebe todo o estímulo que está recebendo o átrio, mas, mesmo assim, ele tem, sim, formatos irregulares, ó. Então, aqui já está a distância dos dois complexos menor, aqui o espaçamento maior, a questão da amplitude também. Aí você me pergunta, numa monitorização lá da UTI, é fácil a gente observar isso? Nem sempre a gente consegue observar dessa forma. Um ECG, ele conseguiria melhor, porque quando está no monitor, fica o tempo todo, é uma forma dinâmica, é como se vocês estivessem vendo o vídeo, né? Vamos imaginar aqui. Batimentos por e presença de complexos. É como se o vídeo estivesse o tempo todo mostrando e o tempo todo no dinamismo. Então, a gente não conseguiria fazer uma fotografia naquele momento para ver a fibrilação atrial. O que a gente precisa entender, que aqui o vídeo ele trouxe muito bem, esse vídeo é bem didático, é que o que empata, na verdade, que esses estímulos aqui, esses impulsos ectópicos, não passem da mesma velocidade para o ventrículo, é justamente esse potencial aqui refratário de retardar, né, do nódulo átrio-ventricular. Então, ao mesmo tempo que aqui está sendo lançado vários estímulos, no nódulo atrioventricular, ele está retardando esse estímulo. Então, esse retardamento desse estímulo permite que o ventrículo ele seja mais preservado. Lento, olha, menor que 60, a rápido, mais então, de 100 a cada 4, minuto. 3, só um estímulo passa. Em um ECG, a fibrilação atrial caracteriza-se por ausência de ondas P e presença de complexos QRS estreitos e irregulares. A linha de base pode parecer ondulada ou totalmente plana, dependendo do número de focos ectópicos nos átrios. Em geral, um número maior de focos ectópicos resulta em uma linha de base mais plana. A taquicardia atrioventricular reentrante nodal
ou TAVRN, é causada por um pequeno circuito de reentrada que envolve diretamente o nódulo AV. Toda vez que o impulso passa através do nódulo AV, ele é transmitido para os ventrículos. A frequência atrial e a frequência ventricular são, portanto, idênticas. A frequência cardíaca é regular e rápida, variando de 150 a 250 batimentos por minuto. Os ritmos ventriculares são os mais perigosos, sendo ameaças para a vida. Ataque... Olha, observe, os ritmos ventriculares. Então, quando a gente está falando de átrio, ele não é risco para a vida quando nós estamos falando em relação aos ritmos ventriculares. Então, os ritmos ventriculares que ameaçam a vida do paciente. Então, vamos lá. Taquicardia ventricular é mais comumente causada por um foco de disparo ou circuito, sendo forte e único em um dos ventrículos. Geralmente ocorre em pessoas com problemas cardíacos estruturais, como cicatrizes de um ataque cardíaco prévio ou anormalidades nos músculos cardíacos. Os impulsos que começam nos ventrículos produzem batimentos ventriculares prematuros, que são regulares e rápidos, variando de 100 a 250 batimentos por minuto. Em um ECG, a taquicardia ventricular é caracterizada por complexos QRS largos e estranhos. A onda P está ausente. A taquicardia ventricular pode ocorrer com episódios curtos de menos de 30 segundos e não causar nenhum ou poucos sintomas. A taquicardia ventricular sustentada dura mais de 30 segundos e requer tratamento imediato para prevenir uma parada cardíaca. A taquicardia ventricular também pode progredir para a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, ou FV, é causada por múltiplos e fracos focos ectópicos nos ventrículos. Esses sinais elétricos não sincronizados fazem com que os ventrículos sofram fibrilação, em vez de se contraírem. O coração bombeia pouco ou nenhum sangue. A FV pode rapidamente levar a uma parada cardíaca. O ECG da FV é caracterizado por formas de onda irregular e aleatória de amplitude variável. Não é possível identificar a onda P, o complexo QRS ou onda T. A amplitude diminui com o tempo, desde a FV grosseira, inicial, até a FV fina e, finalmente, até a linha plana. Vocês conseguiram diferenciar aqui? São os mais perigosos, sendo ameaças para a vida. Ritmos ventriculares e ritmos atriais. É mais comumente. Deixa eu tirar aqui o som do vídeo. Vocês conseguiram entender as diferenças dos ritmos ventriculares para os ritmos atriais com esse vídeo? Mais ou menos. O que é que a gente precisa entender, principalmente, em relação a isso? Primeiro ponto, vamos diferenciar. Isso eu não estou nem passando os slides, mas é para a gente poder entender mesmo, de verdade. Primeiro ponto, existe ritmos atriais que vai ocorrer, olha a seta, estão olhando aqui a setinha, né, do meu mouse? Então, ritmos que vão acontecer aqui no átrio e ritmos que vão acontecer no ventrículo. Aí você me pergunta, ritmos o quê, professora? Ritmos que não são sinusais, porque ritmo sinusal, ele vai ter um estímulo certinho, vindo do nó átrio, nó sinoatrial, passa para o nó átrio ventricular, depois desce por onde? Pelo feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje. Isso seria um ritmo sinusal, que no complexo QRS formaria aquela onda assim, PQRST. Isso vocês viram lá com o Robson, não foi? O complexo PQRST? Sim, pronto. Pronto. Então, ali é o ritmo sinusal. Ritmo sinusal é dessa forma o estímulo elétrico, certo? Quando a gente fala de ritmo atrial no átrio, a gente vai ter um estímulo ectópico que não vai vir do nó sinoatrial, vai vir das próprias células aqui, tá?
o miocárdio, outras células assumem esse estímulo. Por quê, professora? Porque todas as células do coração, ela tem a característica como é que eu posso falar? Ela tem uma característica de produzir potencial de ação, ou seja, ela tem a característica elétrica. Todas as células do coração, por qualquer estímulo, ela pode sim desenvolver estímulo elétrico que não seja esse estímulo natural do coração. Então, uma droga ilícita, ela pode promover um estímulo elétrico. Uma falta, um distúrbio hidroeletrolítico, ela pode promover outro estímulo elétrico que não seja o estímulo natural, tá? Aí quando a gente fala assim, um excesso de potássio pode evoluir para um estímulo que não seja um ritmo sinusal, um ritmo já diferenciado, onde outras células do coração, isso eu estou botando as setinhas, vão assumir essa função. Então, se eu tenho um ritmo no átrio, então eu tenho um ritmo atrial. Se eu tenho um ritmo originado no ventrículo, eu tenho um ritmo ventricular. Sim, professora, ritmo originado por quê? Porque as células miocárdicas daqui do ventrículo, onde está essa parte amarela aqui, ela assume um potencial de ação, ela assume um estímulo que não é o natural que vem daqui. Esse era o natural, esse aqui, com certeza, é o natural que todos aqui dessa sala estão sentindo, estão tendo o ritmo natural, por isso seu coração está batendo de forma sinusal. Se a gente, ou um paciente, começar a ter estímulo em outras partes das células do coração, que não seja essa, a gente vai ter ritmos ventriculares, se for no ventrículo, e ritmos atriais, se for no átrio. Nesse caso aqui, o que ele pontuou é que está ocorrendo uma taquicardia ventricular, ou seja, um estímulo ectópico está acontecendo aqui e está fazendo com que esse coração, com que esse ventrículo contraia de forma mais rápida. Por quê, professora? Porque ele não passou por esse estímulo natural do próprio coração. Então, a gente vai ter uma taquicardia onde? No ventrículo. E como é o ECG? Vamos lá, só para repetir o ECG desse paciente. Por um foco de disparo ou circuito, sendo forte e único em um dos ventrículos. Geralmente ocorre em pessoas com problemas cardíacos estruturais, como cicatrizes de um ataque cardíaco prévio ou anormalidades nos músculos cardíacos. Então, perceba, a taquicardia ventricular ocorre mais por anormalidades do músculo cardíaco, tá? Já tem algum comprometimento. Os impulsos que começam nos ventrículos produzem batimentos ventriculares prematuros, que são regulares e rápidos, variando de 100 a 250 batimentos por minuto. Então, olha que importância, varia de 100 a 250. Agora vamos ver como é o ECG. A taquicardia ventricular é caracterizada por complexos QRS largos e estranhos. Olha só, gente, quem não entendeu, os que não falaram e também não entenderam. Complexo QRS. Então, vamos lá que aqui seria talvez uma onda que poderia se iniciar uma onda P, mas a gente não vê, né? Porque o estímulo, ele está todo no ventrículo, não está vindo pelo átrio. Então, a gente vai ter o complexo QRS, alargado e estranho. Esse não é o ritmo sinusal do complexo QRS que a gente está acostumado a ver, tá? Então, a gente vai ter esse formato aqui de ritmo, tá? E aí eu pergunto a vocês que assistiram a aula de Robson, qual ritmo que é chocável? Isso a gente vai ver lá na frente. Que a gente choca TV, que é essa, taquicardia ventricular, e FV, que é a fibrilação ventricular. Por que eu tenho que chocar? Porque eu tenho que restaurar o ritmo desse coração. É como se o coração ele desse uma parada das células todas, parou, e aí vai retornar naturalmente por aquele estímulo do nó atrioventricular, nó sinoatrial, nó atrioventricular, seguindo pelo feixe de His, fibras de Purkinje. É esse o mecanismo que a gente tem que colocar o coração para voltar a bater. Então, quando o coração... Vou voltar. A taquicardia ventricular pode ocorrer com episódios curtos de menos de 30 segundos e não causar nenhum ou poucos sintomas. A taquicardia ventricular sustentada dura mais de 30 segundos
e requer tratamento imediato para prevenir uma parada cardíaca. A taquicardia ventricular também pode progredir para a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, ou FV, é causada por múltiplos e fracos focos ectópicos. Olha só a diferença. Quando a gente falou taquicardia ventricular, a gente falou de focos no ventrículo esquerdo. Um único foco, um único gerador de potencial de ação está fazendo com que esse ventrículo contraia. Então, taquicardia ventricular. Quando a gente está falando de fibrilação, ele fala que são múltiplos focos, tanto no direito quanto no esquerdo. E esses múltiplos focos, que são fracos, tá? Ele vai ter uma desordem nesse ventrículo. Então, o ventrículo ele não vai contrair, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai apresentar como se fosse tremores. Então, é nesse formato aqui, ó. Os ventrículos. Esses ele não sinais contrai. elétricos não sincronizados fazem com que os ventrículos sofram fibrilação, em vez de se contraírem. O coração bombeia pouco ou nenhum sangue. Não bombeia. A FV pode rapidamente levar a uma parada cardíaca. Então, a FV pode rapidamente não, com certeza é muito rápido. A FV evolui para uma parada cardíaca. E qual é a recomendação principal? A gente tentar retornar ao ritmo normal desse paciente, como através da desfibrilação, ou seja, chocar o paciente, tá? Então, deixa eu ver se aqui tem um ritmo sinusal, só para a gente dar uma olhadinha no complexo. O ritmo sinusal é o ritmo normal do coração, definido pelo marcapasso natural no nódulo SA. Em um coração saudável, o nódulo SA dispara 60 a 100 vezes por minuto, resultando na frequência cardíaca normal de 60 a 100 batimentos por minuto. Deixa eu ver se tem aqui. As variações mais comuns do ritmo sinusal incluem bradicardia disparando em uma frequência com menos só o complexo. A disparada cardíaca mais alta. A bradicardia podem ser recente. A bradicardia, arritmias cardíacas, as mais comuns incluem fluxo. Eu queria mostrar só o ritmo sinusal, mas eu acho que vocês bem sabem qual é, e eu vou ver se eu consigo ter uma imagem aqui. Pronto, já tem aqui. Vamos lá. Então, voltando, arritmias, então, são distúrbios da formação ou da condução do impulso elétrico do coração. Pronto. O coração, ele não está rítmico, ele está arrítmico. Então, ele está apresentando, claro, uma arritmia, uma alteração, um distúrbio de condução elétrica do coração, tá? Essa alteração, ela pode alterar, claro, o bombeamento do coração, causando diminuição, inclusive, de pressão arterial. E como a gente vai ter esse diagnóstico? Através do ECG. Então, para a gente saber se o paciente tem alguma arritmia, a gente precisa analisar o ECG, tá? O ritmo sinusal, a gente já falou, já tratou, quando eu mostrei o vídeo, ele é um ritmo normal, quando ocorre o impulso elétrico, e esse impulso tem o início no nó sinoatrial. E aí ele vai seguindo a via de condução normal, ou seja, nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje. Esse é o normal, o que está batendo no nosso coração agora. Qual é a frequência? A frequência é a mesma, tá? Ventrículo e átrio, 60 a 100 batimentos por minuto no adulto, tá? Então, é um ritmo regular. O complexo QRS, eles são normais, tá? E aí ele coloca a onda P, tem o formato normal, sempre à frente do QRS, tá? Então, a razão é de uma onda P para um QRS. Então, esse aqui é o ritmo sinusal. Então, quando eu estou lá na UTI e avalio o meu paciente, eu preciso avaliar o ritmo. Se lá no monitor eu tenho a formação da onda P, que é a onda de despolarização, né? P, aí vem o complexo QRS. Então, o complexo QRS bem formado, com esse espaçamento, né, desse complexo aqui, que a gente vê
onde não há um alargamento, onde ele é apiculado, se for dessa forma, com essa característica, logo depois, claro, da despolarização ventricular, e aí a gente vai seguindo, como aquele vídeo já tinha pontuado, então a gente vai ter a onda T. Então, esse aí é o complexo QRS, tá bom? Então, se tiver alguma alteração desse complexo, lógico, ele vai estar com algum ritmo desordenado, tá? Então, quando eu falo do ritmo sinusal, que é o complexo QRS normal, eu tenho a bradicardia sinusal, certo? Essa bradicardia sinusal é quando o batimento do coração, claro, ele vai estar abaixo de quanto? Quem pode me dizer? 60, ótimo. 60, muito bem. Então, a bradicardia sinusal, ela vai estar abaixo de 60, tá? E o porquê que ocorre isso? O nó sinoatrial cria um impulso e uma frequência mais lenta que o normal. Então, ele não está numa frequência adequada, né, para o paciente estar apresentando uma normocardia. Então, quando o paciente tem uma frequência adequada de 60 a 100, ele está normocárdico. Quando esse nó sinoatrial, ele cria um impulso mais lento do que o normal, então ele está bradicárdico. E aí, ele coloca algumas situações que o paciente, ele pode estar apresentando, né, com a bradicardia. Quais são eles? Então, no sono, tá? O sono, ele, claro, baixa o metabolismo, então, as demandas do nosso corpo são outras. Então, acaba tendo uma lentidão desse impulso, não está se exigindo muito, né, do músculo cardíaco, então, não estamos sob efeitos de grandes emoções, né, de estímulos simpáticos, então, ele tende a ter uma diminuição desse impulso, por consequência disso, ter uma bradicardia, é normal, tá? O atleta, sempre é colocado na literatura que atletas também apresentam um batimento cardíaco abaixo de 60. Atletas, ele traz que alguns atletas podem ter até 50, né, de batimento, 58, e não é considerado uma bradicardia patológica, mas sim uma bradicardia normal, natural para aquela população, tá? Então, outras situações, tá? Como o hipotireoidismo também está bem associado à bradicardia, né? Que aí vai os estímulos hormonais, né? Então, existe uma diminuição de produção, né? De alguns hormônios, que, inclusive, hormônios que aceleram o metabolismo, e, consequência disso, claro, tem uma resposta simpática, e o paciente teria um batimento cardíaco mais elevado. Então, quando eu tenho um hipotireoidismo, uma disfunção na tireoide, claro que vai refletir no meu sistema cardiovascular e na bradicardia, né? Então, estímulo vagal, existe o nervo vago. Quando existe um estímulo desse nervo vago, então há uma tendência também a uma bradicardia. Então, quando é que eu estimulo o nervo vago? Através de um vômito, tá? De uma aspiração nesse paciente, então eu estou estimulando esse nervo vago, tá? Então, existe também na literatura, Fuster, ele traz que existe a denominação de bradicardia instável, tá? Que ocorre em virtude de hipoxemia. Eu acho que todos lembram aqui que hipoxemia é uma diminuição de oxigênio, tá? Outras situações também, outras causas, né, agudas, como, por exemplo, delírio e insuficiência cardíaca descompensada, a gente pode estar diante de uma bradicardia instável, tá? Que a literatura traz. Então, quais são as características, né, da bradicardia sinusal, a bradicardia normal, que não é uma bradicardia patológica? Então, os batimentos são inferiores a 60 batimentos por minuto, tá? Então, e qual a outra característica? O ritmo ventricular e atrial, ele é regular. Então, ele está trabalhando na regularidade. Então, existe a regularidade do ritmo ventricular e atrial. Não há nenhuma alteração. Mesmo sendo bradicardia, o coração está funcionando na normalidade, sendo que, claro, está tendo um estímulo do nó sinoatrial menor, né? Existe uma diminuição de frequência desse estímulo.
O complexo QRS habitualmente normais, tá? A onda P também sempre à frente do QRS, a razão de uma onda P para um complexo QRS. Então, quando eu olho aqui, nesse ECG que eu trouxe para vocês, vocês podem observar que se a gente for avaliar esse ECG de cima, por isso que eu trouxe 2, para esse aqui, a gente vai ter um distanciamento dos complexos, né? Observe aqui que de um complexo QRS para outro complexo QRS, a gente tem um distanciamento maior do que aqui em cima, tá? Aqui em cima existe um espaçamento menor entre os complexos, o que significa dizer que esse paciente, ele tá bradicárdico. Então, aquele estímulo nó sinoatrial, quando passa para o nó ventricular, ele está mais lento. Por isso, claro, que toda despolarização e repolarização está acontecendo de forma mais lenta. Então, aqui vem a onda. Que onda é essa aqui? Essa onda? Quem pode responder? QRS. Essa onda aqui, só essa aqui. AR, professora, não é? Não. Sempre à frente do QRS é a onda... P? P. Essa ondazinha aqui é a onda P. Sempre à frente do QRS, a gente vai ter a onda P, tá? É muito simples gravar, porque no alfabeto não é PQRS, né? T? Então, PQRS, então segue o alfabeto. Então, onda P. Aqui se refere à despolarização do átrio ou do ventrículo? Do átrio. Isso, despolarização do átrio. Então, começa com a despolarização do átrio. Aí vocês perguntam, a despolarização do átrio é a contração? Não, é a formação do impulso elétrico, tá? Que claro, que quando esse impulso elétrico, ele tá acontecendo, ele gera uma contração. Então, a grosso modo, parece que a gente falar de despolarização, a gente está falando de contração. Claro, porque é uma consequência da despolarização. Então, eu posso associar, professora, assim, para ter um entendimento melhor, que aqui significa quando o átrio vai se contrair? Sim, significa que está passando um estímulo, claro, um impulso elétrico aqui no átrio, e ele, por consequência disso, ele vai apresentar a contração, tá? Para bombear o sangue para o ventrículo. Então, aqui, logo após a onda P, aqui vai vir o complexo QRS, tá? QRS. Então, olha o formato desse QRS, tá? Então, ele é o formato, ele não tá alargado, ele tá realmente estreitado, ele é estreito mesmo, né? Basicamente, acho que só um quadradinho desse que contempla a distância, né? Dessas ondas aqui. E logo depois vem a onda T. A onda T é o quê? Não, voltando. O QRS é a despolarização de átrio ou ventrículo? Átrio ou ventrículo? O QRS? Não. Onda P é a contração atrial. Não vou nem falar contração, para não falar errado. É a despolarização atrial, que, como consequência, vai haver a contração atrial. O QRS é a despolarização ventricular. Então, logo depois do átrio despolarizar, vem o ventrículo despolarizando, que é esse complexo aqui, QRS. Então, QRS se refere a ventrículo, tá? E a onda T é a onda do relaxamento, da repolarização. Então, há um relaxamento para que ocorra um novo estímulo com a nova polarização. Então, observem que há um distanciamento para esse nova contração, para esse novo estímulo, né, que o coração vai sofrer. Então, aqui o paciente está bradicardia. E como é que eu sei que é sinusal, professora? É sinusal porque existe uma regularidade do complexo QRS, sempre antes do complexo QRS vem a onda P, logo após a onda T. Então, não há deformidade, não há irregularidade. Então, ele é um ritmo sinusal, só que há um espaçamento maior, então o paciente está em bradicardia, ok? Todo mundo entendeu isso?
avaliação da bradicardia do paciente? Entendi, Pro. Quem não entendeu, por favor, pergunte. Eu acho importante, isso aí às vezes é complicado mesmo, e aí a gente pode estar repetindo, certo? Até para ver se realmente, como eu estou explicando, é uma forma que vocês conseguem compreender. Mesmo porque eu acredito que vocês estão fazendo como se fosse uma revisão que vocês deram na disciplina de emergências, né? Eu acho que vocês deram ritmo muito bem com o professor Robson. Então, o problema todo, pessoal, é se essa bradicardia ela apresentar sintomas no paciente. Então, claro que bradicardia, em uma grande maioria dos pacientes, eles não vão apresentar sintomas. Eu já peguei paciente que estava com frequência de 40 na UTI, de 38, e esse paciente estava tranquilo, como eu e você aqui nessa sala. Tá? Então, não apresentando sintomatologia nenhuma. Mas, de outro modo, quando ele começa a apresentar alguma sintomatologia, o que é que a gente faz para esse paciente? Tá? Quando ele começa a ter sensações de tremores, de hipotensão, de síncope, o que é administrado nesse paciente? A atropina. A gente vai encontrar a atropina, claro, no carrinho de emergência, né, de parada lá dos hospitais. Então, a gente vai encontrar a atropina, tá? Então, é administrado 0,5 miligramas de atropina em bolos, tá? É venoso, direto, e a cada 3 a 5 minutos, até uma dose total máxima de 3 miligramas. Às vezes, muitas das vezes, uma atropina ou duas resolve a bradicardia desse paciente. Então, eu consigo controlar essa bradicardia do paciente, mas eu só administro atropina quando eu percebo que existe uma bradicardia muito severa, mesmo sem sintomas, ou quando existe uma bradicardia sintomática, tá? Então, qual é a ação dessa droga no coração? Ela vai bloquear a estimulação vagal do nervo vago. Então, esse bloqueio do nervo vago faz com que o coração volte a ter uma frequência normal, tá? Muitas vezes a gente não volta ao coração que está de 40 de batimentos, depois da atropina ir para 80, mas às vezes a gente consegue um objetivo de 60 batimentos, de 62, tá certo? Então, passando para taquicardia sinusal. Por que sinusal? Volto a falar, porque é ritmo normal do paciente, não é um ritmo anormal. Só que esse ritmo, ele está mais acelerado. A única diferença é essa. É um ritmo normal? Por isso é sinusal. Só que está um ritmo mais acelerado, tá? Então, como é que ocorre essa taquicardia sinusal? Então, ocorre quando esse nó sinatrial, ele cria um impulso em uma frequência mais rápida que a normal. Muito mais rápida do que o intervalo de 60 a 100 batimentos. E existem algumas causas para que isso ocorra, né? Para que o paciente apresente essa taquicardia sinusal. O estresse psicológico, fisiológico, tá? Exemplos também, perda de sangue, anemia, choque, hipervolemia, hipovolemia, insuficiência cardíaca, dor. Eu sempre falo da dor, eu sempre falo do cuidado ao paciente com dor, mesmo paciente que ele não esteja gravemente enfermo. Se eu tenho um paciente lá na enfermaria que ele está apresentando dor, eu preciso resolver essa dor desse paciente, claro, porque eu sei que ele vai alterar todas as funções fisiológicas desse paciente, inclusive aumentando frequência cardíaca, tá? Então, estados hipermetabólicos, tá? Quando eu tenho um aumento desse meu metabolismo, claro, com atividades físicas, ansiedade, febre, tudo isso aumenta a frequência cardíaca do coração. Eu pergunto aqui na sala, algum de vocês, claro, eu acho que todos, 100%, já tiveram sintomatologias de taquicardia, sim ou não? Sim. Zara, você que respondeu. Depois eu quero ver o vídeo. Rafaela, todo mundo aí que está aí, Cláudio. Você sentiu taquicardia, mas assim, que situação da sua vida você sentiu taquicardia? Você consegue lembrar? Rapaz, foram coisas pessoais. Muito. Emoções, né? Sim, emoções. Emoções, a ansiedade,
né? Sim, sim. Então, ansiedade, você sentiu essa taquicardia. Chegou a te incomodar? Muito. Tontura, pele fria, sensação de desmaio. Chegava a incomodar essa taquicardia, né? Sim. É uma sensação de incômodo. E o que é que, quando tem uma taquicardia, o que é que a gente sente, assim, além dessa sensação angustiante? O que é que acontece com a nossa respiração? Fica mais ofegante, né? Mais Fica rápida. mais rápida. Alguém sabe a lógica da respiração ficar mais rápida nessas situações? Rafaela, ajudando a usar aí, todo mundo aí. Cláudio, Elisandra, Lisiane. Por que vocês acham que o coração... Paloma. Por que vocês acham que a respiração aumenta? Dizara, aumentou. Eita, povo! Cadê vocês, meu povo? Não gosto de ficar aqui sozinha, não, hein? Então, por que aumenta? Porque aumenta a demanda do coração. Se o coração contrai mais, ele precisa mais de oxigênio. Então, quem é que vai responder? Vai responder a sensação mais ofegante da gente ter que captar mais oxigênio. A gente vai captar onde? Do ambiente. Então, a gente começa a captar do ambiente externo. Então, eu começo a aumentar, a hiperventilar, porque eu preciso de mais... O que é que o coração está mandando para o meu corpo? Ei, eu preciso de mais oxigênio, porque eu estou contraindo muito. E eu estou tendo um metabolismo mais acelerado da minha célula miocárdica e eu não consigo fazer isso sem o oxigênio. Então, é muito claro isso. Eu só faço isso com oxigênio. Então, por isso que quando vem a taquicardia, vem aquela sensação de ofegante. E aí você tenta o corpo o tempo todo, tenta trazer esse equilíbrio. Tenta fazer com que você volte à normocardia. Mas enquanto você estiver sobre o estresse fisiológico, psicológico, ali permanece, sim, aquele estado de taquicardia. Eu também já senti taquicardia por diversas vezes. Ansiedade, muita ansiedade por algum problema, por alguma resposta. Taquicardia no crossfit, com exercício físico. Taquicardia com febre, taquicardia com dor. Claro, quando a gente tem uma sensação de taquicardia a ponto de incomodar, muitas vezes a gente tem que estar usando medicações, tá? Medicações que, claro, diminuam essa resposta. Uma das medicações que as pessoas costumam utilizar é o propanolol, tá? O propanolol como um beta-block para poder fazer com que esse coração ele volte à normalidade da sua frequência cardíaca, tá? Outra coisa, tem alguns medicamentos também que, claro, aumenta a resposta simpática, aumenta a frequência e alguns estimulantes. Então, a gente tem catecolaminas, que é entre eles as naturais, adrenalina, né? Noradrenalina. Então, a gente tem a aminofilina, a própria atropina, que é o tratamento da bradicardia, estimulantes como cafeína, nicotina. Então, cafeína, quem toma muito café, eu, por exemplo. Então, essa cafeína, ela aumenta a resposta simpática e ela aumenta a frequência cardíaca. Então, por que muitas vezes as pessoas querem emagrecer utilizando cafeína, muito café, tá? Porque para aumentar o metabolismo. Então, algumas correntes falam que o uso da cafeína é bom porque aumenta o metabolismo, tá? Então, drogas ilícitas também, anfetaminas, cocaína, êxtase, também aumenta a frequência cardíaca, taquicardia sinusal. Então, há um excesso, né? Há um excesso da automaticidade do nosso sinatrial, tá? Existe uma redução do tônus parasimpático. Então, a gente vai estar, muitas vezes, diante dessa taquicardia sinusal, tá bom? Então, Brunner, ele traz também sobre a disfunção autônoma, tá? Que resulta em um tipo de taquicardia sinusal denominada síndrome de taquicardia ortostática postural, STOP, tá? Clientes com STOP apresentam taquicardia sem hipotensão em 5 a 10 minutos após levantar ou com teste de inclinação ortostática com elevação de cabeceira. Alguém aqui já sentiu, ao levantar da cama, uma taquicardia importante e depois se acalma? Quem já sentiu?
Ninguém sentiu? Será? Será que só eu que senti? Ninguém sentiu, não? Quando levanta assim, tá deitado assistindo televisão e aí levanta rapidamente, não tem hipotensão, porque muitas vezes até tem hipotensão ortostática ao levantar, mas tem aquela taquicardia. Alguém já sentiu da sala? Não? Vocês estão bem, viu? Eu já senti muito essa sensação de stop, né? De síndrome de taquicardia ortostática postural, que vem de postura, tá? Que é quando a gente levanta e a gente tem aquela sensação de taquicardia e não necessariamente acompanhada de hipotensão. Esse aí é o stop. Então, quando a gente observa aqui essa taquicardia, o que a gente observa? Observamos, claro, a onda P, sempre antes, vou pegar essa aqui, ó, vou pegar essa partezinha aqui, porque está mais visível. Essa aqui é a onda P, né? Então, P, despolarização do átrio, vem o complexo QRS, tá? Aí depois vem a onda T, logo após a onda P. Olha que não tem nenhum espaçamento daqui do espaço do S para o T, o segmento ST, ele é bem curto, ou seja, logo depois do complexo vem logo a onda T, e o espaçamento, tá, entre o complexo QRS para outro é mais curto. Então, se a gente observar aqui, esse aqui tem um espaçamento maior, então, se fosse a taquicardia, teria um complexo aqui, outro aqui, no meio. Eu já teria uma situação de taquicardia sinusal. Por que sinusal, professora? Porque a gente tem a preservação do formato das ondas P, QRS e T. Apesar de estarmos com espaçamentos menores entre as ondas, a gente mantém a preservação da onda. Então, por isso é sinusal, por isso é normal, só que tá taquicardia. Nessa situação sinusal, professora, existe um comprometimento mais grave para o paciente? Não, a gente precisa resolver a taquicardia, mas não é igual a uma taquicardia ventricular, que aí o paciente tem risco iminente de morte se não for tratado, tá? Então, a taquicardia, ela ventricular, ela, claro, ela vai ser superior a 100 batimentos por minuto, tá? Então, aí tem falando assim, mas normalmente ela vem inferior. Quando fala mais normalmente vem inferior, não é que ela tem que ser inferior a 120, não. Geralmente, quando ela é sinusal, ela fica permeando entre 100 a 120 batimentos, tá? Mas claro que existem pacientes que têm taquicardia sinusal e tá lá 140 de batimentos. O que importa é nós sabermos que é uma taquicardia sinusal, porque há uma regularidade, né, do ritmo e há um formato do complexo QRS normais, tá? E sempre a razão da onda P entre 1 para 1. A cada onda P, um complexo QRS, tá? Aí o vídeo trouxe também, a gente já vai falar agora dos ritmos atriais irregulares. Então, vamos agora passar uma régua até agora, porque tudo que a gente falou antes são situações fisiológicas normais, por isso que é sinusal, volto a falar. A partir de agora, a gente vai lembrar daquele vídeo e a gente vai perceber situações de ritmos que não são normais e que têm que ser tratados, tá? Com mais atenção. Então, eu trouxe alguns e eu trouxe o flutter atrial. Então, o flutter atrial ocorre por um defeito de condução no átrio, tá? E esse defeito, claro que ele vai ter uma resposta de uma frequência atrial rápida, normalmente entre 250 a 400 batimentos por minuto. Então, esse é a característica do flutter atrial. Nunca peguei um paciente ou atendi um paciente nessa situação de flutter atrial, tá? Então, o que é que traz a literatura? Traz que a frequência atrial ela é mais rápida, tá? Do que o próprio nó atrioventricular consegue conduzir. Então, nem todos os impulsos que ocorrem ali no átrio, eles são conduzidos para o ventrículo. Então, é isso que a gente falou e a gente viu no vídeo várias vezes. Às vezes o estímulo está lá no átrio, mas por aquele efeito
do nó atrioventricular, daquela função refratária, ele não deixa levar a mesma quantidade de estímulos, de impulsos atriais para o ventrículo. Então, por isso que ocorre só no átrio, tá? Então, o que que Brunner ressalta? Que se todos os impulsos atriais eles fossem conduzidos para o ventrículo, a frequência ventricular também seria de 250 a 400 batimentos. E isso aí é incompatível com a vida, porque é potencialmente fatal. Então, isso aí, com certeza, resultaria numa fibrilação ventricular. Mas, graças a Deus, existe, claro, a questão brilhante do nosso corpo humano, que esse nó atrioventricular, ele não deixa passar esse estímulo. Então, foi aquele vídeo que a gente passou, tá? Então, Fuster e Walsh, 2011, ele fala que o flutter atrial acontece muito em pacientes com DPLC, né, com doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente que tem uma hipertensão pulmonar, uma valvopatia, tá? Uma tireotoxicose, tá? E até pessoas que fazem cirurgias cardíacas, tá? Abertas. Então, geralmente são essas situações que o paciente vai evoluir para um flutter atrial. Como eu falei, eu nunca recebi um paciente com essa situação. Desculpem, gente. Vou beber água aqui um pouquinho, viu? Deixa eu ver como é que tá a minha sala aqui. Porque eu tô me sentindo tão só aqui. Começando com 14 e agora com 9, né? Muito bem. Vamos lá. Então, eu falei, né, que o flutter atrial, ele tem uma frequência de 200 a 400 batimentos, né? O ritmo atrial é regular, o ritmo ventricular também normalmente é regular. A onda P tem formato de dente, né, de serrote. E aqui a importância, olha só a diferença que a gente tem que perceber no ECG. A razão PQRS é cada 2 ondas P's, 1 QRS, ou então cada 3 ondas P's, 1 QRS, ou até mesmo 4 ondas P's para 1 QRS. Então, fica esse serrotezinho aqui. Então, vamos lá, que aqui a gente tenha, logo depois do complexo QRS, uma onda T, e logo depois da onda T, 2 ondas P's antes do complexo QRS. Então, o formato é bem estranho, o complexo mesmo, que é o complexo QRS, ele se mantém, claro, regular, mas as ondas P's, elas se assemelham a serrotes mesmo. Então, fica dessa forma no ECG. Isso aqui é um ECG mesmo real, que eu peguei na internet, então você vai ser visto dessa forma o flutter atrial, tá? Então, o manejo clínico, claro, são manobras vagais, tá? Ou então, a administração de adenosina. Então, essa adenosina, ela vai causar bloqueio simpático e diminuição de velocidade de condução. E aí, a gente pode encerrar com essa situação de taquicardia e a gente pode até mesmo estar visualizando melhor as ondas de flutter, quando a gente faz essa administração de adenosina. Um estímulo vagal é porque não dá para falar assim da forma online, né? Como é que eu vou falar para vocês o estímulo vagal? Mas é como se você estivesse prendendo, assoprando, assoprando uma bexiga, tá? Só que com a boca fechada, né? Tentando fazer essa pressão, né? Com a boca fechada. Deixa eu ver se eu tenho aqui na internet como eu posso mostrar a vocês aqui o estímulo vagal que fazem para pacientes com flutter. Deixa eu ver se a gente consegue. É aquele que manda soprar e levanta as pernas? Isso, assopra, mas às vezes não necessariamente, mas é aquele que assopra assim, como se fosse assopro de bexiga mesmo, mas
claro, sem assoprar uma bexiga, né? Mas só a sensação. E aquele que assopra e levanta as pernas é pra quê? É pra, tipo, pra parar a arritmia? Isso, Ou é. taquicardia? O estímulo vagal. Agora eu não lembro, sinceramente, não lembro de ser levantando as pernas. Eu já fiz curso e não lembro. É porque existe saiu uma nova pesquisa justamente com o que a Zara está falando, que assopra uma seringa até conseguir empurrar o êmbolo e suspende as pernas mesmo. A suspender as pernas, eu não conhecia essa suspender as pernas, sabe? Eu não lembrava. É novo, é? Isso, Pode é um ser. novo modelo. Vamos ver aqui se eu tenho para mostrar para quem não sabe. A primeira manobra, 30 segundos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Bora ver se ele tá... Em pacientes com esse aqui já tá, ó. taquicardias Possa ser que esse aqui não tenha levantando as pernas. supraventriculares e estáveis, precedendo a administração da adenosina, é possível que se façam manobras vagais. A manobra vagal, ela deve ser realizada num ambiente seguro, com o paciente monitorizado e com tranquilidade. É importante que a primeira manobra, a mais recomendada, seja sempre realizar a manobra de Valsalva. Que é essa Nessa que eu manobra, falei. a gente pode colocar a mão na boca, e você pedir para que ele sopre intensamente próximo a 30 segundos, sem efetivar um novo ciclo respiratório. Ou também é possível, como uma forma alternativa, que se coloque a mão na barriga do paciente e peça para que ele faça força contra a sua mão, ou que se dê uma seringa ao paciente e peça para que ele sopre no êmbolo da seringa. Se, por um acaso, não for efetiva a manobra de Valsalva, você pode prosseguir ainda com uma outra manobra, que seria a compressão do seio carotídeo. Para que se faça a compressão do seio carotídeo, é preciso um cuidado ainda maior. Doentes com doença aterosclerótica já demonstrada, doença coronariana, insuficiência vascular periférica ou acidente vascular cerebral prévio, essa manobra ela não é indicada. Aqueles doentes mais jovens, que não tenham nenhum antecedente, a manobra pode ser realizada. Para que se realize essa manobra, é importante o uso do estetoscópio, em que se deve auscultar as carótidas do paciente em busca de algum sopro presente. Caso o paciente tenha algum sopro que indique a presença de uma placa aterosclerótica, uma possível obstrução, essa manobra está contraindicada. Não tendo, ela pode ser realizada. Para a sua realização, nós objetivamente marcamos o ângulo da mandíbula e iniciamos primeiro pelo lado direito, em que deve ser comprimido o seio carotídeo no nível do ângulo da mandíbula e feita uma pequena massagem para cima e para baixo por aproximadamente 15 segundos. Essa mesma compressão pode ser realizada mais 2 vezes do lado direito, caso não funcione, as 3 vezes ao lado esquerdo, e caso realmente ela não tenha efetividade, ainda assim nós consideramos outras medidas a partir de agora para a reversão da taquiarritmia. Nesse momento, a manobra vagal ela é considerada inefetiva, mas lembramos que muitas vezes ela não reverte, mas pode identificar a arritmia, permitindo a sua identificação e facilitando o seu posterior tratamento. Então... Para descobrir aqui, o nome é manobra de Valsalva modificada. Então é isso. Se a senhora Então, botar rapidinho. Então foi o que Paloma foi Paloma, não foi? Que falou. Não foi Paloma, eu acho? Talvez. Isso, foi eu. É isso mesmo que a Zara falou. Porque deve ter modificado. Então, eu não sabia que ela era modificada, essa manobra de Valsalva modificada. Tá? Eu não sabia realmente. Então aí levanta... Falem aí. Levanta as pernas. Manda ele assoprar e levanta as pernas para cima. Ele deita e levanta as pernas. Mas tem a quantidade de minutos, ou é segundos, é uma coisa assim. Eu anotei aqui no meu papel. Mas a manobra de Valsalva normal, vocês viram aí que era 30 segundos, né? Então só se... É a mesma quantidade de segundos. Só muda que levanta as pernas. Pronto. Muito cuidado com a administração da adenosina, porque a adenosina pode ter o efeito, assim, de parada, né? Cardio, respiratória, porque quando a gente administra adenosina, os batimentos do paciente vão chegar a 0 e depois ele começa a voltar, o batimento. Então, a gente precisa sempre ter um carrinho de emergência quando a gente vai administrar adenosina, certo? Eu já administrei adenosina e o paciente realmente estava em 160
de batimentos lá, taquicardia, né, por fibrilação atrial, tô falando, viu? Ou flutter atrial, e aí o paciente acabou voltando aos batimentos normais do coração. Então, a adenosina, ela é feita... Oi? Em relação à manobra de Valsalva modificada, fala que são só apenas 15 segundos e tenta, assim, empurrar o êmbolo de uma seringa de 10 ml. Pronto, então, a diferença agora da modificada é que são 15 segundos. Não é isso? É isso, Paloma? Isso. Pronto, então a gente já está sabendo aí agora um novo formato da manobra de Valsalva. Então é isso, as coisas vão se modificando, as coisas vão avançando. Eu realmente, da manobra de Valsalva modificada, eu não, até no último curso que eu tomei, eu talvez tenha sido também, porque mudou muito do American Heart, né? Chegou agora de 2020. Não sei se tem essa modificação no protocolo da American Heart. Eu não sei se Robson passou para vocês, seguindo esse novo protocolo, essas novas mudanças, foi? Da American Heart? Foi ou você sabia? Foi um curso, Pro, que ele disponibilizou na plataforma dele, realmente, em relação a arritmias mesmo. Aí tinha falando do estímulo vagal e da manobra de Valsalva, essa já modificada, entendeu? Tá bem, tá. Depois eu quero ver esse curso. Então, vamos lá. Então, a gente tem a fibrilação ventricular, tá? Fibrilação ventricular, a gente vai pensar no ventrículo. Esse aí é bem complicado. Então, essa aí, se não for revertida, claro, o paciente vai ter uma PCR. Então, o mais urgente é realmente fazer uma desfibrilação nesse paciente, tá? Então, é a mais comum de paradas, essa fibrilação ventricular. Eu acho que não vou me delongar nisso, porque o vídeo também mostrou como é que acontece essa fibrilação. São vários estímulos ectópicos nos ventrículos, de forma desordenada. Então, esse ventrículo, ele não vai bater, não vai apresentar a contração. Então, ele vai ficar como se fosse tremores, né? Então, ele não contrai, então o paciente está sem bombear sangue, então o paciente está parado, tá? Então, fibrilação ventricular, ele é muito comum em pacientes com doença arteriocoronariana, com pacientes que apresentou um infarto agudo do miocárdio, mas também por outras condições, porque vocês sabem, e já deram muito bem, causas de parada, 5Hs e 5Ts. Então, naquelas condições, a gente pode ter um paciente que evolua para uma fibrilação ventricular pelas causas de parada, tá? Que não é o objetivo da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho disso aí, lá na frente. Então, esse é o formato da fibrilação ventricular. A frequência ventricular é acima de 300 batimentos. Então, os ritmos, os padrões do complexo são irregulares. Então, não dá para definir o que é o complexo QRS, o que é onda P, o que é onda T. Então, totalmente irregular. Então, esse é o formato de fibrilação ventricular. Então, o que vamos pensar no manejo clínico para o paciente com fibrilação ventricular ou denominado também FV? Então, vai ter ausência de batimento cardíaco. Então, o paciente de FV, se você for lá palpar o pulso carotídeo, a gente vai observar que está ausência de batimento, né? Então, não existe uma contração coordenada, né? Então, a cada minuto que eu não desfibrilo, eu aumento as chances de morte desse paciente. Então, eu diminuo a sobrevida desse paciente, tá? Então, eu preciso fazer a desfibrilação desse paciente e iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, tá? Então, a droga de parada, tá? Então, é a adrenalina, né, que vai se fazendo a cada 3 minutos, né? Então, a gente sabe. E alguns momentos também a gente pode tentar, o médico, às vezes, nos intervalos da adrenalina, solicita que faça antiarrítmicos. O mais comum é a amiodarona, tá? Apesar de Bruna trazer a lidocaína, o mais comum é a amiodarona mesmo, tá? Outras situações que a literatura traz em relação a
a esses conceitos de fibrilação ventricular e parada é tentar manter a temperatura do paciente mais baixa, né? Em situações de pós-parada ou no status pós-PCR. Muitas vezes o paciente pode seguir com intubação, com preservação de vias aéreas também, certo? Então, para a gente tentar otimizar essa hipotermia desse paciente, aí o que a literatura traz? Aplicar bolsas de gelo em axila e virilha. Aí você me pergunta, é comum se fazer isso num paciente status pós-PCR? Não, eu não faço, isso é tratado na literatura, porque na nossa prática clínica, não induzimos hipotermia do paciente em status pós-PCR, tá? A gente não faz essa indução. Esse paciente, claro, em status pós-PCR, ele está em ambiente de UTI, tá? Então, esse paciente, ele tem que estar na UTI, logicamente. Então, não é algo que a gente faz no paciente em status pós-PCR. Esse paciente, claro, ele vai apresentar, depois de uma parada, distúrbio eletrolítico, então, pode apresentar também situações de insuficiências renais, então tudo isso vai ter que ser avaliado depois do paciente que apresentou parada, a gente vai ter que avaliar todos os sinais vitais desse paciente, certo? Então, essa parte de hipotermia eu até vou passar, tá? Porque não é eu até vou tirar do slide, porque não é algo que acontece no Brasil, indução de hipotermia. Então, talvez nos Estados Unidos exista essa indicação, mas status pós-PCR, assim, não é muito comum a gente induzir hipotermia do paciente. E a sistolia é quando a gente não tem, né, não tem complexos nenhum, a gente tem uma linha, né, no ECG, isso quando o paciente ele está em assistolia. No caso de assistolia, a gente não faz desfibrilação, claro, a gente só faz manobras mesmo de PCR, tá? Então, a sistolia é fatal para o indivíduo, então a gente tem que fazer compressões cardíacas para tentar voltar ao ritmo normal desse paciente. Existe também a ESP, né, a sistolia elétrica sem pulso. Então, esse paciente, a gente vê atividade elétrica, mas esse paciente não tem pulso. Se não tem pulso, o coração não está apresentando batimentos, né, que levem circulação sanguínea, rica em oxigênio para os tecidos, tá? Então, todas as situações de parada, de AESP, todas têm que ser tratadas as causas, certo? Então, são aqueles Hs e aqueles Ts que vocês devem saber muito bem. O Morrison, 2010, traz dos Hs, hipóxia, hipovolemia, né? Desequilíbrio ácido básico, hipoglicemia, hipopotassemia, hiperpotassemia, hipertermia. Aí vem dos Ts, traumatismo, toxinas, tamponamento cardíaco, pneumotórax, trombos, né? Coronariano ou pulmonar, que são os TEPs. Então, tudo isso são causas de parada e precisa ser investigado. Então, quando se faz lá um manejo clínico na hora da parada, sempre tem alguém que está colhendo gasometria, tem alguém que está avaliando o que levou aquele paciente a parar, certo? Então, a sistolia, ela é representada dessa forma, uma linha no ECG, tá? E aí, nas situações de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, esse paciente precisa ser desfibrilado. Então, aí tem a imagem das pás, né, desse paciente que é colocado. Não esquecer que tem que se colocar gel nas pás, né, porque senão vai ter uma queimadura nesse paciente. Então, é preciso botar gel nas pás. E quem choca, isso aí é um ato médico, tá? Então, o médico que vai chocar o paciente vai contar, vai solicitar que afaste-se do paciente e ele vai chocar, tá? Então, existe, isso é a situação de cardioversão, que, claro, o que a literatura traz? Que a cardioversão também é para voltar o ritmo elétrico normal do paciente, mas acontece mais quando esse paciente está com situações de flutter atrial, mas desfibrilar são situações que são
realizados para pacientes com ritmos ventriculares alterados. Então, desfibrilar, o estudante de enfermagem, o enfermeiro, vai saber, vai entender que a gente desfibrila em FV e em TV. Cardioversão é uma volta, claro, do ritmo, mas só que ele é uma volta mais sincronizada. Então, isso aí eu preciso até que vocês olhem as diferenças e vejam vídeos que são mais didáticos da diferença entre cardioversão e desfibrilação. Talvez, se a gente retornar para o laboratório, né? Se a gente tiver essa oportunidade, a gente entra com mais detalhes nisso aí também, tá? Então, vou passar isso aqui, porque isso aqui foi para um curso que eu dei, tá? Sobre desfibrilação. O que é importante vocês saberem que a desfibrilação é para casos de fibrilação e TV, que é taquicardia ventricular, tá? Então, aí a gente vai ter as escolhas dos choques, né? Para as duas modalidades, tá? Jacobs 2010, eu não posso nem trazer essa como referência, porque a gente precisa saber também como a American Heart traz agora em relação aos choques, à desfibrilação monofásica, tá? Então, eu acho que deve ter alguma coisa aí de 2020 do American Heart, e a gente pode estar atualizando vocês quando a gente falar um pouquinho sobre PCE, que a gente vai ter uma aula sobre parada cardiorrespiratória, certo? Aí eu vou trazer algumas coisas sobre American Heart 2020, se já tiver alguma alteração sobre isso aí. Então, vocês não anotem em relação aos choques, por enquanto, tá? Isso aqui também não, da desfibrilação, eu quero mostrar a vocês aqui sobre situações em que o paciente utiliza um marca-passo. Então, esse aqui é o marca-passo implantável, tá? Então, esse marca-passo implantável, ele é colocado no paciente e isso aqui substitui aquele nó sinoatrial no início que eu estava falando a vocês. Então, esse marca-passo que vai gerar o estímulo elétrico para esse coração. Quando é que eu faço a colocação desse marca-passo, professora? Quando o paciente tem uma bradicardia importante, que realmente cause sintomatologias mais importantes nesse paciente, então ele precisa, sim, de um marca-passo implantável, porque um paciente ele não pode ficar com uma bradicardia, mesmo que seja uma bradicardia sinusal, mas se ela for muito importante e que trouxer malefícios a esse paciente, então a gente precisa pensar nesse marca-passo para esse paciente. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe alguns vídeos também, tá? Para a gente entender a questão dos choques. Eu acho que eu trouxe do marca-passo, eu não sei. Deixa eu ver aqui para vocês. Eu vou botar todos aqui para a gente assistir. Antes de encerrar. Aí eu trouxe seu negócio. Espera aí. Vamos lá. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Ya. Si su ritmo cardíaco es anormal, es posible que su médico realice una electrocardioversión, en la que se utiliza una descarga eléctrica para normalizar sus latidos. El corazón normalmente late a un ritmo regular de 60 a 100 latidos por minuto. Este ritmo estable y coordinado permite que el corazón bombee sangre de manera eficaz. Las señales eléctricas que viajan a través del corazón controlan el ritmo cardíaco. Estas señales eléctricas comienzan en un grupo de células denominado nódulo sinoauricular o marcapasos. El nódulo sinoauricular o nódulo SA se encuentra en la pared de la cámara superior derecha del corazón, denominada atrio derecho.
cuando las señales eléctricas llegan al músculo del corazón, hacen que éste se contraiga y bombee sangre. Al ritmo cardíaco anormal se le denomina arritmia. Durante la fibrilación atrial, el atrio se agita debido a las señales eléctricas caóticas en el corazón, lo que da como resultado latidos irregulares o anormalmente rápidos. Debido a los latidos anormales, es posible que la sangre se acumule en el atrio, lo que puede ocasionar que se forme un coágulo de sangre. Si el coágulo de sangre ingresa a la circulación general, podría causar un accidente cerebrovascular. Antes del procedimiento, se le conectará a una vía intravenosa. Usted será sedado, de modo que dormirá durante el procedimiento. Los electrodos de EKG se colocarán en su pecho para controlar la actividad eléctrica de su corazón. Una vez sedado, se colocarán almohadillas o paletas de cardioversión especiales sobre la piel de su pecho o en su pecho y espalda. Estas almohadillas o paletas aplicarán un disparo eléctrico a través de su pecho hasta su corazón. Es posible que se repita el disparo varias veces hasta que el corazón recupere su ritmo normal. Después de la cardioversión eléctrica, se le controlará de cerca en una sala de recuperación o en la unidad de cuidados coronarios del hospital. Una vez que desaparezcan los efectos del sedante y usted se encuentre en una condición estable, podrá volver a casa. Deixa eu botar esse aqui, desfibrilação. Impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Agora o último, deixa eu ver se é esse aqui. Tem mais dois. Uma oportunidade para que os também pode ser chamada de choque não sincronizado, porque a aplicação da corrente não tem relação. A desfibrilação é a aplicação de uma corrente elétrica sobre um músculo por um período de tempo muito curto para determinar um ritmo cardíaco anormal. Também pode ser chamada de choque não sincronizado, porque a aplicação da corrente não tem relação com o ciclo cardíaco. A desfibrilação aplica uma corrente elétrica de intensidade suficiente para despolarizar todas as células ventriculares ao mesmo tempo, causando uma sistolia momentânea. Isso proporciona uma oportunidade para que os marcapassos naturais do coração reassumam a atividade normal. Vixe, Caio foi demitido da CNN. E quando nós usamos a desfibrilação? Iremos somente usar em casos de arritmias malignas específicas, sendo elas a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular,
essa que é o ritmo mais frequente na parada extrahospitalar. A desfibrilação exige a colocação de pás ou eletrodos sobre o tórax desnudo. A posição típica utilizada durante a ressuscitação é a posição anterolateral. Essa posição é frequentemente utilizada porque o tórax anterior é de fácil acesso. Posiciona a pá external imediatamente abaixo da clavícula, à direita do externo. Posiciona a pá apical na linha axilar média em torno do quinto espaço intercostal. Outras posições também são igualmente eficazes, sendo elas a anteroposterior, a ápice posterior e a biaxilar. Eletrodos descartáveis não necessitam de nenhum condutor adicional. Tenha atenção para não aplicar pá sobre adesivo de medicação transdérmica, certificar que a pá lateral localize sob as mamas, evitar a colocação das pás sobre marca-passos e fugir de partes ósseas. É primordial conhecer o aparelho cardiodesfibrilador. Não importa a marca ou modelo, sempre há 4 botões principais. O botão representado pelo número 1 corresponde ao de liga e desliga. O botão número 2 de selecionar a carga do choque. O de número 3 de carregar a carga pré-selecionada. E o de número 4 para disparar a carga. Você deverá saber onde se encontra todas essas funções no seu aparelho. Outro ponto importante é testar o aparelho antes de iniciar o plantão. Dessa forma, evite problemas que podem ser resolvidos tomando cuidado de testá-lo previamente. A forma de realizar o teste pode depender da marca e do modelo, sendo necessária a leitura do manual. Nesse desfibrilador bifásico, eu não vou passar essa parte aqui do teste não, porque isso aqui é bom fazer quando a gente tem o aparelho, certo? Agora eu vou mostrar esse último vídeo aqui de um atendimento de um paciente, né, na rua. Já pega aqui, ó. Já tira. Olha o lado certo. Pode esquecer. Pronto para o coloque os eletrodos no tórax do paciente. Afaste-se do paciente. Analisando. Tratamento indicado. Afaste-se do paciente. Pressione o botão de tratamento. Tratamento realizado. Então, vamos terminar aqui. Vocês viram a pessoa em situação, né, de atendimento. Deixa eu voltar aqui para encerrar a aula.